Boa noite, pessoal. Bom dia. Boa tarde. Não sabemos o horário que você vai ouvir esse áudio, mas qual o significado do Evangelho? Muitas pessoas me mandaram aqui a palavra de Deus, a boca de Deus. Na verdade, o Evangelho, todos que enviaram suas respostas estão corretas. Boas novas, o caminho, a verdade. Todo mundo que enviou a sua resposta realmente está correto, mas só que há um entendimento que muitas pessoas não conseguiram ainda observar. Qual o entendimento do Evangelho? E hoje, pela manhã, Deus me abriu essa visão. Comecei a pensar, qual o significado do Evangelho? Por que as pessoas pregam o Evangelho? Por que Jesus pregou o Evangelho? Qual o entendimento da pregação? Por que muitas pessoas às vezes têm a obrigação de evangelizar, pregar a palavra? Por que as pessoas se voltam para ou se importam para pregar o evangelho? Qual que é esse entendimento? Porque as pessoas têm essa necessidade de ir lá e, por exemplo, bater na porta de alguém e evangelizar ela, pregar a palavra, né? Muitas vezes você vai dizer, não, temos que evangelizar para ajudar aquela pessoa. Mas, na verdade, o entendimento, que é uma palavra que, na verdade, é com sete letras, ela pode ser com seis ou sete, que é a palavra alerta, que é alertar. Por exemplo, quando estamos pregando o evangelho, o que que como que funciona? Nós estamos alertando aquela pessoa. Aí você vai lá, começa a pregar o evangelho e fala assim: "Ô jovem, você precisa ter uma comunhão com Deus, ter se batizar, você pode descer as águas para que ali você está precavendo o que ele precisa participar para que ele não venha ali perecer sem a salvação. Por exemplo, aquele que se batizou nas águas, entregou a sua vida para Jesus Cristo, ele está ali na salvação, está em comunhão com Deus. Então, se ele vier a falecer ou tiver algum problema, ou um acidente qualquer, que às vezes é natural acontecer isso, ele já está na salvação. Mas aqueles que não estão aí na salvação, não querem saber de Deus, que é essa parte que eu vou dizer aqui, ó. Por exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra. Essa cidade, ela foi alertada por Deus. Embora Deus quisesse passar o evangelho para essas pessoas, mas elas rejeitaram o evangelho. E o que Deus automaticamente enviou um anjo lá para aquela cidade, para que aquela cidade fosse destruída. Mas chegou lá e encontrou ali Ló, um homem temente a Deus com sua família. Mas aí Ló ainda queria salvar os gêneros, mas não deu tempo, porque Deus falou assim, ó, retire todos que temem a mim, que são fiéis a mim, o resto pode destruir tudo, eu não quero saber dessa cidade. E Deus foi lá e lançou as bolas, chamas de fogo, e acabou com Sodoma e Gomorra. A mesma coisa que eu quero entrar nessa observação aqui com vocês, que eles foram alertados, né? Porque vieram o pessoal pregar o evangelho, mas eles não quiseram saber. Então o evangelho, na verdade, é alertar as pessoas, né? No caso aqui de Lázaro rico e Lázaro pobre, que é uma parábola. O que aconteceu? Lázaro rico, ele tinha tudo ali. E Lázaro pobre, ele ficava à porta de Lázaro rico, esperando que caísse alguma migalha para que ele comesse. Mas o Lázaro rico, ele não se importou, ele não se importou com o pobre, ele não quis nem saber. Mas aí quando os dois veio a falecer, o Lázaro pobre foi levado pelos anjos, porque ele tinha só problema, só situação difícil dele. Deus ficou ali vendo que ele passava por várias situações, mas ele era humilde, ainda assim ele clamava por Deus, pelo sofrimento que ele tinha ali, né? E Deus ainda o levou para ali para o lado de Deus. Mas já o Lázaro rico não. Ele foi para o inferno. E o que aconteceu? Nessa parábola, Lázaro, pobre, estava ao lado de Abraão.
E o Lázaro rico estava no inferno ali. E pediu para que o Lázaro pobre pudesse molhar pelo menos as pontas dos seus dedos e pudesse ir lá na boca do Lázaro rico para que ele pudesse pelo menos tocar a língua nos dedos do Lázaro pobre para que ele pudesse ali apagar aquela aflição que ele estava no inferno ali queimando, né? Então, pessoal, esse entendimento do Evangelho, na verdade, é alertar as pessoas sobre a vinda de Cristo. E Lázaro rico ainda, ele mencionou nas Escrituras que ele precisava, que ele pudesse falar com Lázaro pobre, que ele falasse com os seus irmãos, para que seus irmãos ou os pais, familiares, não viessem cair aonde que ele caiu. Aí Abraão falou, mas se tem Moisés e os profetas que estão pregando a palavra, e mesmo assim os seus parentes não estão ouvindo, não vai ser Lázaro que vai conseguir convencer eles, e nem se ressuscitar. Mesmo se você ressuscitasse dos mortos, se fosse para lá para falar com seus irmãos, eles não iam ainda ouvir você. Porque se tem Moisés e os profetas estão pregando o evangelho e eles não escutam ele, imagine escutar você, né? Então, pessoal, o evangelho, na verdade, é um alerta. Você precisa entender que muitas vezes vai chegar na sua casa aí, bater um cristão aí, temente a Deus, e vai pregar o evangelho para você. Mas muitas vezes você vai falar, por que eu quero saber de Deus, mano? Eu quero saber, eu estou ocupado com minhas coisas aqui. Mas ele está te alertando o porquê você precisa estar em comunhão com Deus. Então, muitas vezes, você vai ligar a televisão, alguém vai estar pregando a palavra. Você vai estar, de repente, no WhatsApp hoje, alguém te passando uma mensagem de Deus, vai de repente um familiar seu te passando, meu, vamos lá na igreja, vamos ter uma comunhão com Deus. Na verdade, ele está querendo te ajudar, ele não está querendo atrapalhar a sua vida, ele está te alertando, vamos buscar um pouco Deus, é importante ter uma comunhão com Deus. Não fica só focado aí no trabalho, fica só focado nas coisas. É igual meu amigo ficou focado aí em estar organizando sua vida dele, ele foi fazer uma obra lá, a obra dele agora tá pela metade. Eu falo para ele, irmão, busca um pouco Deus, deixa um pouco sua obra de lado lá, depois você termina sua obra, busca ter uma comunhão com Deus, ou então vai viajar, você nem viajou, no final de ano ficou aí guardando centavo por centavo para fazer uma obra, acabou que o pedreiro enganou ele, levou parte da obra dele, e a obra até agora está parada lá, não está conseguindo, ele teve até que interromper essa obra, porque não dava para dar continuidade. A mesma coisa que eu quero dizer para vocês, é que o evangelho vem para alertar. Então, se você, aí do outro lado, né, que às vezes você tem pessoas batidas aí na sua porta, pregando o evangelho, tentando te dar uma direção, e muitas vezes você negou a palavra de Deus, negou o evangelho. Não faça isso, dá uma atenção para essas pessoas. Essas pessoas, assim como a cidade de Laodiceia, Laodiceia é uma cidade que era muito grande, e Laodiceia, o que aconteceu? Ela negou o evangelho, todos que estavam lá negou, porque é uma cidade muito rica, todo mundo tinha uma condição boa lá naquela cidade, porque era uma cidade próspera. Todos que estavam lá estavam tendo as suas coisas, então as pessoas não queriam saber do evangelho. E quando vieram a pregar o evangelho, que na verdade as 7 cartas do Apocalipse que Jesus deu para o profeta João, João foi lá e enviou essas cartas para essas 7 igrejas. Mas algumas ele elogiou e outras ele condenou. No caso de Laodiceia, era uma cidade que não era nem quente e nem fria. Aliás, nem quente nem fria. Então Deus queria que ela fosse, ela era uma cidade morna e fria. Deus queria que ela fosse uma cidade quente no evangelho, fervorosa no evangelho, mas não. Ela era uma cidade fria e morna. Só que frio e morno não serve para Deus. É a mesma coisa que você tomar um café ali que não esquentou direito, está meio frio, você vai tomar o café e você, por que não esquentou mais um pouco esse café? Já que está morno, esquentasse um pouco mais, para que tomasse café para sentir um gosto melhor. Mas não, aquela cidade ali para Deus não estava servindo se ela fosse sendo fria ou morna. Deus queria que ela fosse uma cidade fervorosa na fé.
Mas eles não, eles se importavam mais com dinheiro. O que, que aconteceu com essa cidade? Hoje ela se tornou em ruínas. Se você for lá em Laodiceia, se entrar no Google, aí você vai ver uma cidade que sim se tornou em ruínas, mas ela foi alertada pelas 7 cartas. Essas 7 cartas foram enviadas por João. Então João foi lá e enviou essas 7 cartas, mas as pessoas que estavam lá não se importaram, entendeu? Cada cidade e cada igreja recebeu essas cartas, mas no caso de Laodiceia, ela não quis saber do evangelho. Então o alerta foi dado, o evangelho chegou até eles, mas eles negaram a palavra. A mesma coisa foi quando Jesus, no Antigo Testamento, foi pronunciado, virá o Messias, o prometido. O que que a Bíblia estava dizendo? Alertando as pessoas sobre o Evangelho, alertando que Jesus, o Messias, o prometido, iria vir. E quando Jesus estava na igreja, ele citou, as Escrituras se cumpriram, porque eu sou o Messias, eu sou o Jesus, eu sou o prometido. E ali aquela igreja se revoltou, falou, como você é Jesus Cristo, amigo? Nós estamos esperando Jesus Cristo, o rei. Aí falou, mas eu sou Jesus Cristo, eu sou o Messias. Aí pegaram Jesus e levaram para o monte de do precipício, que eu estive lá nesse local. E queriam jogar Jesus lá de cima, que era um local realmente muito alto. Se jogasse Jesus lá, realmente morreria. Qualquer pessoa se jogasse ali, acho que morreria, porque é muito alto, dá para ver a estrada lá embaixo. Então só lugar de pedras ali. E eu tive lá naquele local. Então, pessoal, ali quando eles tentaram jogar Jesus Cristo, Jesus pegou e abandonou aquele povo e seguiu ali em outras direções. Aí foram lá, Jesus acabou precisando de ter como se fosse seguranças, né? Aí ele começou a colocar os discípulos para andar com ele, porque ele sabia que com outras pessoas seria mais fácil para que não atacasse ele. Às vezes na hora de dormir ou na hora que ele precisava de na verdade os discípulos foram como segurança de Jesus. Ao mesmo tempo que eles estavam aprendendo ali com Jesus, eles estavam dando uma escolta para Jesus. E Jesus só foi morto ali não porque os discípulos não queriam ajudar ele. Os discípulos até lutaram com soldados. Dava até para Jesus fugir, mas ele não quis. Ele se permitiu entregar a sua vida ali na cruz, para que viesse aí o novo evangelho, que na verdade é as boas novas, né? Que todo mundo disse aqui, a resposta está correta, mas que na verdade é o alerta. Então, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, no seu horário que você está ouvindo esse áudio, nós estamos também alertando você sobre o Evangelho, que é importante você saber que o Evangelho ele vem alertando. Por exemplo, agora lá na China, que está acontecendo esse problema aí, o problema do vírus. O que está ocorrendo? Na China, está tendo esses problemas do vírus. O que ocorre? A cidade está sendo mais ou menos como Sodoma e Gomorra. O que acontece com essas pessoas lá na China? Eles não estão dando tempo para Deus. As pessoas não estão dando tempo, embora o evangelho tenha alertado. Imagine você, vai lá na China, começa a pregar a palavra para os chineses lá. Amigo, vou pregar o evangelho para você. O chinês ele vai falar para você, vai falar assim, não amigo, tem que ganhar dinheiro, vamos produzir. Aqui é China, aqui tem que ganhar. Não, esquece esse mundo aí, isso daí não existe, o evangelho não existe. Não, mas você está alertando aquela cidade do evangelho. Mas muitas pessoas não estão nem aí com o evangelho, que é o caso de aqui, da cidade de Sodoma e Gomorra. Eles não quiseram saber de jeito nenhum do evangelho, mas embora foram alertadas sobre a vinda de Cristo, sobre Deus, mas eles não quiseram ouvir a palavra. A mesma coisa Laodiceia, entendeu? A mesma coisa outras cidades que estão por aí, a mesma coisa que Lázaro rico e Lázaro pobre. Lázaro rico, com a riqueza que ele tinha que ter ajudado aquele Lázaro pobre, que tinha o mesmo nome dele, entendeu? Mas ele não se importou com Lázaro pobre, ele quis ostentar ali a sua vida, regalada às festas, coisas boas. Então quando ele veio a morrer, que muitas vezes
essa parte de Lázaro é bem legal falar sobre essa parte de Lázaro, que tem pessoas que acreditam na reencarnação e acredita que o morto pode falar. E aqui na palavra de Deus fala que Lázaro pediu para que Lázaro pobre enviasse uma mensagem para os seus familiares, para que eles andassem com Deus, para que eles não viessem morrer, para que eles não fossem para aquele lado lá. Mas aí Abraão disse, mesmo que se ressuscitar eles, ressuscitar você dos mortos, ainda assim os seus parentes não ouvirão, porque se tem Moisés, se tem os profetas pregando o evangelho aqui, eles ainda não escutam. Como pode escutar você mesmo você ressuscitando? Porque quando Abraão está dizendo se mesmo que ressuscitasse, isso quer dizer que Deus, ele não precisa de uma pessoa que está morta lá enviar uma carta para você. Se ele quiser que o morto fala, ele vai ressuscitar ele. Ele vai ressuscitar esse morto para que ele venha e fala para você o que precisa. Ele não vai precisar alguém que faz psicografia, igual o Chico Xavier, que escreva uma carta. Então isso aí, você que gosta de acreditar nessas coisas que Allan Kardec, Chico Xavier, esquece isso. Se Deus quiser te falar por intermédio de alguém, Deus vai falar por uma pessoa viva. Ele não vai falar com uma pessoa ali que morreu através de uma carta. Por exemplo, Jesus, ele faleceu, não faleceu? Não mataram Jesus Cristo? Ele não ressuscitou, depois encontrou com os mortos e falou? Ele ressuscitou e depois ele foi lá e falou com os discípulos? A mesma coisa foi Lázaro. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E Lázaro veio à vida e Lázaro foi lá e depois conversou. Mas Jesus não foi lá e conversou com uma pessoa que morreu. Então, pessoal, para não ficar muito longo, para vocês entenderem, o Evangelho, na verdade, é um alerta. O que está escrito na palavra de Deus, as boas novas? Que Jesus voltará. Jesus, ele vai voltar. O que Deus está querendo dizer para vocês? Eu estou alertando vocês. Eu não estou aqui de brincadeira para que vocês fiquem aí brincando com o Evangelho. Eu estou alertando. Então, quando o Evangelho bate na porta de alguém que não tem comunhão com Deus, o Evangelho, na verdade, está trazendo ali as boas novas, está alertando essas pessoas sobre as coisas que vão ainda vir sobre este mundo. Assim como muitos vieram lá pregar o Evangelho em Sodoma e Gomorra, em Laodiceia, assim como foi pregado o Evangelho ali para Lázaro, rico, ele não quis saber, não se importou com o Lázaro pobre. A mesma coisa que está acontecendo agora na China, essas doenças, a mesma coisa está acontecendo ali em Minas Gerais, esse alagamento, por quê? As pessoas não estão se importando com Deus, não estão se importando com a palavra, mesmo sendo alertadas da vinda de Cristo, elas não se importam. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que as pessoas não estão dando atenção ao Evangelho, embora estão sendo alertadas. Então muitas pessoas precisam dar atenção para o Evangelho. É necessário, a gente está batendo aqui na tecla diversas vezes, não é uma só vez, é diversas vezes, nós batemos na tecla, amigo, vai na igreja, a palavra de Deus diz, aquele que crê em mim, que é Jesus Cristo, e for batizado, será salvo. Mas muitas pessoas não estão buscando a salvação, estão achando que a vida está tranquila, está tudo em paz, acordei bem, eu estou respirando, então tá... Não, amigo, ô irmão, presta atenção, é necessário que você venha se batizar nas águas, é necessário que você, assim como você está sendo alertado pelo Evangelho, que o Evangelho, o significado dele é alertar as pessoas, você está sendo alertado que Jesus voltará. Mas você às vezes está de brincadeira. Não, isso é história de... o Evangelho, na verdade, é uma brincadeira. Isso aí não sabe nem quem escreveu, amigo. Quem escreveu o Evangelho foi inspirado por Deus. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Então Deus, assim como o homem faz um carro e faz um manual, Deus, quando fez o homem, ele fez o manual. E qual que é o manual do ser humano?
é a Bíblia. A Bíblia, ela te dá direção para você se corrigir, para você se concentrar, para você buscar uma paz, para você buscar um entendimento. E o entendimento que eu quero passar aqui, que o Evangelho, na verdade, o significado dele, que muitas pessoas veem, não sabem. Deus abriu hoje de manhã esse entendimento para mim, que o Evangelho é o alerta, está alertando as pessoas sobre a vinda de Cristo, está alertando as pessoas. Isso é o significado do Evangelho. São apenas 7 palavras, mas se você falar alerta, é 6. Mas se você dizer alertar, aí são 7 letras. Então, pessoal, o significado do Evangelho é alertar. Então, eu tenho certeza que muitos evangélicos, muitos profetas, muitos pastores, muitos servos de Deus estão alertando as igrejas sobre a vinda de Cristo. E você que está fora, é importante você ter uma comunhão com Deus. Você que está dentro e está um pouco fraco, busca mais a salvação, busca mais entendimento, busca mais jejuar. É importante o jejum. O jejum é buscar a presença de Deus. Não importa com as pessoas não, que você está ficando doido, né, Evangelho? Não se importa. E não se importa muito com financeiramente, porque se você tiver buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus já diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se você fizer a parte que Deus quer que você faz, não se importa com a outra parte que Deus do outro lado vai te dar. Entendeu? Então, se hoje eu tenho aqui meu trabalho, que é som automotivo, se eu prego o Evangelho, às vezes não tem trabalho aqui, estou tirando tempo para Deus. Eu não preciso me preocupar com as contas, preocupar com as coisas, porque Deus, do outro lado, Ele vai me suprir. Deus vai chegar de um lado que às vezes fala: oh Deus, eu não trabalhei desse lado, não consegui porque está pregando esse Evangelho. Mas Deus do outro lado vai falar assim: aqui, Magali, pelo o trabalho que você vem feito com o Evangelho, eu sou o dono do ouro e da prata. Então eu abençoo quem eu quiser. Eu tiro do ímpio e põe na mão do justo. E se você é justo, eu tenho que abençoar você. Então, pessoal, você hoje aprendeu sobre o Evangelho, que na verdade é alertar. Então, hoje o Evangelho está alertando muitas pessoas. E é importante você que está do outro lado, que não tem comunhão com Deus, dar essa importância. Porque você está sendo alertado da palavra de Deus. E é importante que você receba ela com bom agrado, com bom coração, porque nós não estamos aqui querendo alertar você para que isso seja uma bobagem lá na frente. Não, jamais. Estamos alertando você para que você busque uma salvação, uma comunhão com Deus, para que você tenha a oportunidade de entrar no céu, porque você só vai entrar no céu se você tiver uma comunhão com Deus. Se você tiver uma comunhão com Deus, e se você aceitar Jesus no seu coração, buscar a comunhão com Deus em uma igreja evangélica para estar mais firme ali, porque a igreja evangélica é uma escola, ela é uma necessidade de você estar ali aprendendo para que você venha buscar. Não queira dizer: eu já sei tudo. Não, precisa ter comunhão com Deus, do maior ao menor, porque a palavra de Deus diz, lá no céu, o maior será o menor, e o menor será o maior. Então, para você entender isso, é um outro entendimento que eu vou passar mais adiante. Então, pessoal, hoje o entendimento foi: qual o significado do Evangelho? O significado do Evangelho, na verdade, é alertar. Então, aquele que está pregando o Evangelho está alertando aquela pessoa: vai lá, se entrega a Deus, se batiza nas águas, tem uma comunhão com Deus. Ele está querendo te ajudar. Então, está te alertando das coisas futuras que ainda vão acontecer. Então, ele está alertando você. Então, esse é o Evangelho, que alerta, que ele te dá direção, que ele te dá uma segurança para que você venha errar menos, venha falhar menos e venha dar mais com Deus, para que você venha acertar mais na sua vida, para que você venha vencer. Então, esse é o fundamento do Evangelho: alertar as pessoas, assim como Sodoma e Gomorra foi alertada, mas elas não deram atenção para Deus, e Deus foi lá e destruiu essa cidade. O que está acontecendo na China? A China não está sendo alertada pelo Evangelho, mas eles não querem saber, eles querem saber do dinheiro. Então eles precisam trabalhar, e quando morrer,
Mas eles foram alertados sobre isso, mas eles não querem saber. O que que Deus permite? Envia lá uma bactéria. Começa a matar um por um. Vão ficar desesperados. Os negócios financeiros, a bolsa de valores já caiu. Só porque Deus mandou lá uma doença. Já começou a ter vários problemas no mundo inteiro. E essas doenças foi se espalhando. Meu irmão, Deus, ele tem o poder de fazer qualquer coisa no mundo. Ele é a autoridade máxima no mundo. O que ele fizer, se ele quiser destruir, por exemplo, São Paulo inteiro, ele só mandar os anjos dele. Se ele autorizou, acaba São Paulo, irmão. Mas isso, tudo tem um entendimento. O que está acontecendo em Minas Gerais lá? Muita água. Pessoas lá perdendo casa, perdendo vida, tem pessoas que morreram. Mas o que acontece? Isso é força da natureza? Não, é Deus que está mexendo naquela cidade. Sabe por quê? Muitas pessoas não estão dando importância. Então por isso está acontecendo várias coisas no mundo. Várias situações no mundo está acontecendo. Não, Deus está mexendo naquela estrutura daquela cidade. Quando Deus vai lá e mexe naquela estrutura lá, meu irmão, a primeira coisa que as pessoas vêm clamar é a Deus. Então elas vêm buscar Deus. Deus, me perdoa, Deus, me abençoa, Senhor. A primeira coisa que o ser humano pensa é em Deus. Mas e quando ele está na vida boa ali, ninguém pensa em Deus. Então Deus, o Evangelho, ele vem alertando. Está alertando, nossa, pessoa, vamos ter uma comunhão com Deus, vai lá buscar um pouco de Deus. Mas o cara não quer saber de Deus. Aí morre, perdeu a salvação. Aí ele vai se encontrar lá com Lázaro, o Lázaro rico. O Lázaro rico pediu para que o Lázaro pobre, que estava ali na parte boa, pediu para que o Lázaro pobre pudesse só molhar as pontas do dedo e molhar ali a boca de Lázaro, para que ele pudesse ali se refrescar um pouco, porque a sede e o calor era tão grande no inferno que Lázaro rico estava passando sofrimento grande. Mas nós entendemos que Lázaro pobre estava no céu com Deus, e Lázaro rico estava ali com o próprio diabo, estava queimando de chamas no inferno. E muitas pessoas que não entendem, no mundo vai acontecer isso. Tem muitas pessoas que estão morrendo achando que está indo para o céu, ou acabou ali. Não acabou ali, irmão. Deus está alertando, o Evangelho é para isso, alertar. Estão alertando vocês sobre isso. E o Evangelho, na verdade, é para isso. Muitas vezes as pessoas vão passar aqui e olhar como, o Magaco está ficando doido. Não, amigo, eu estou no Evangelho. Eu não fui lá para Jerusalém à toa, não. Eu estou buscando uma comunhão com Deus forte, tremenda. E logo mais vocês vão me ver ainda no altar, pregando a palavra. Mas por enquanto estou pregando aqui para os amigos que eu conheço, que é importante a gente alertar eles sobre a vinda de Jesus Cristo. Eles vão me importar? Não, me importo mais com dinheiro, Magaco. Quer saber do Evangelho? Amigo, fica à vontade. Mas o importante é que a gente passe a palavra de Deus e que você possa recebê-la com grande agrado. Porque quando nós evangelizamos, alertamos você sobre Cristo, sobre as coisas de Deus, nós queremos ajudar você, para que quando você for passar dessa vida para outra, ou se Jesus vir ainda você estiver em vida, você sabe que Deus vai te arrebatar você para o céu. Ele vai te levar você para o reino dele. Mas se você não tiver comunhão com Deus, você foi alertado, mas você não quis saber. Assim mesmo Deus também dirá para você: se afaste de mim que eu não te conheço, porque você rejeitou a palavra. Então a mesma coisa que você rejeitou a palavra, rejeitou o Evangelho, será como Sodoma e Gomorra. Será como Laodiceia, será destruída. Você será destruído. Assim no inferno será destruído. Todos aqueles que estão no inferno vão ser destruídos. Então queimará lá e rangerá de dentes, mas ficará lá no fogo eterno. Então nós estamos evangelizando para que você não venha estar nesse local de tristeza, o local de ali o inferno, que é o local que ninguém vai querer estar. Ninguém quer estar no inferno, irmão. Então esse é o Evangelho. Se você der atenção para a palavra de Deus, como eu disse, que tem alguém hoje aqui nesse áudio que ele está precisando ouvir esse áudio. Já desde manhã que eu falei isso.
e ele vai ser convertido por essa palavra, alertar. Então, nós estamos alertando. Você vai se batizar nas águas, você vai ver. Você que está do outro lado aí não está entendendo, você vai ser convertido. Não é convertido porque o MacGyver quer. Eu aqui, evangelista e pastor agora. Não é porque eu quero. Você vai ser convertido porque Jesus, ele foi até você. Você, embora não entenda o que nós estamos fazendo, o evangelho, mas o MacGyver hoje, ele é pastor agora, sou pastor, pessoal, para vocês entenderem. Eu sou uma ferramenta usada por Deus. Então, hoje o meu trabalho é evangelizar. O nosso trabalho é gratuitamente. Na outra pregação que eu disse que ia cobrar, mas só brincando, porque quando fala cobrar, as pessoas já despertam interesse. Mas não, o nosso evangelho, ele é gratuitamente. Então, a palavra de Deus chegou até você gratuitamente. Então, você está sendo alertado sobre o evangelho. E que Deus abençoe você e a todos que estão ouvindo a palavra de Deus aí, que Deus possa aí o abençoar e que você possa ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Mesmo que você aí possa ter um pouco de orgulho, não precisa você, fui na igreja, se batizei, mas estou andando com Deus. Não, amigo, vai lá e faça o que é necessário para você. Não precisa você me ligar, Maga, obrigado que você passou. Não, vai lá, faz o que Deus está tocando no seu coração. Entendeu? Ajoelha, pede perdão a Deus. Se você falhou, pede perdão a Deus. Fala, Deus, me perdoe, eu falhei. Eu estou sendo uma pessoa boba aí no mundo. Estou sendo orgulhoso, ou orgulhosa, uma pessoa orgulhosa, vaidosa. Não, Senhor Deus, eu não estou tendo paz. Busca essa paz em Jesus Cristo. Você vai ver que Deus vai mudar a sua vida. Então, pessoal, me desculpe aí esse áudio que eu estou enviando para vocês, mas Deus pediu para me fazer isso. E quando Deus pede para me fazer algo, eu vou lá e faço. Porque eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa temente ao Senhor Deus. Quando Ele pede para me fazer algo, eu não temo nada, eu vou lá e faço. Igual Ele falou, Magaiva, preciso que você vá para Jerusalém. Fui lá, arrumei minhas malinhas, tirei meu passaporte e fui para Jerusalém. Aí você fala, mas foi fácil chegar lá? Não, não foi, porque a igreja que eu ia, ela não conseguiu ir. Ela adiou, ela falou que não ia ter mais essa ida. Mas Deus não me deixou na mão. Deus falou, não, Magai, não é porque essa igreja sua não vai, eu não vou deixar você falando. Você vai para Jerusalém. Então Deus me enviou para Jerusalém. E eu fui lá e conheci os lugares que Deus precisava me mostrar. E Deus me mostrou muitas coisas. E agora estou assimilando todas essas coisas, estou voltando aqui um entendimento. Agora hoje eu consigo ler a Bíblia. Hoje eu vou começar a ler a Bíblia. Eu já li ela pela segunda vez, agora eu vou ler a terceira, para mim dar aquela lapidada na palavra, porque agora eu vou ler ela diferente, porque eu estive em lugares que eu desconhecia. Agora eu comecei a ver aonde que eu estava, como que funciona, como que é Jerusalém, onde Jesus nasceu, o que aconteceu. Então eu já sei essas coisas. Então quando eu leio a Bíblia, parece que eu vou me transportar. Eu já me transportava para lá, mas a minha imaginação era um pouco limitada porque eu não conhecia. Mas quando eu fui lá, a minha imaginação agora ela se tornou mais real. Então quando eu ler qualquer parte da Bíblia, eu já vou me adentrar naquele local e o meu entendimento vai ser mais fácil. O entendimento que eu tenho é mais fácil. Então esse entendimento hoje sobre o Evangelho, que é alertar, eu estou passando para vocês. Embora muitas igrejas não sabem o que estão fazendo, mas estão alertando os seus irmãos, os seus fiéis, sobre a vinda de Cristo. Estão alertando o porquê é necessário estar em comunhão com Deus e o porquê é necessário se batizar, buscar uma comunhão com Deus, uma união, uma aproximação com Deus, para que você venha ter aí ser recebido pelo Jesus Cristo. Que quando você for passar dessa vida para outra, ou se você for recebido lá no céu, você será chamado pelo novo nome que não o conhece, e receberá a coroa da vida e o maná escondido, que é o maná que foi que Deus fez chover lá no deserto, na época de Moisés. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês aí. Desculpe se eu atrapalhei aí o seu dia, sua tarde, sua noite, mas o Evangelho está o alertando
sobre a vinda de Cristo. É importante entregar a sua vida para Deus, tá bom? Uma ótima noite e Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Fiquem na paz.